Olá, meu aluno do primeiro termo A de Matemática da Escola Luzia de Abreu. Tudo bem com você? Como você passou essa semana? Deu para fazer aquelas atividades que eu postei? Vou estar postando esse vídeo juntamente com a resolução das atividades da semana passada e sempre vou fazer assim. E toda segunda-feira eu vou postar um novo vídeo, com exceção de hoje, porque me avisaram ontem que toda segunda-feira era para mim postar as atividades de matemática. Então eu vou postar hoje, mas na próxima segunda-feira e sempre de segunda-feira a gente vai estar colocando as atividades. Você pode me procurar nos canais de comunicação aí de redes sociais para tentar perguntar alguma coisa relativo à nossa matéria. Primeiro, eu queria colocar a matéria que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre funções, introdução, unidade 2, da página 56, tema 1, fórmulas. Eu passei a apostila para você em PDF. Se alguém quiser imprimir, fica à vontade, pode imprimir. Se não, vai abrindo o celular ou o computador e vai vendo a matéria que eu vou passando baseado nesse caderno sobre o mundo do trabalho, que é bem prático, é específico para o EJA. Então, a partir da página 56, eu comento sobre essa introdução de funções. Vou estar falando de funções de agora em diante, para que você possa aprender. Nós vamos estar falando de fórmulas, tabelas e gráfico. Já na página 56 você vê um gráfico. É muito comum a representação de funções usando gráfico, muito comum. Para se chegar no gráfico, você precisa montar uma tabela. E para chegar na tabela, você precisa saber o que você quer, quais são as relações que você quer trabalhar para gerar o gráfico que você pretende chegar. Para que isso aconteça, vamos entender o que é uma fórmula. A fórmula, ela pode ser trabalhada de várias maneiras. Nossa apostila aqui, ela fala sobre formas geométricas. É sobre esse tema que nós vamos estar falando nesse tema 1 que eu estou mostrando para vocês. O que é uma fórmula? Vamos falar de área e perímetro. Deixa eu apagar aqui. Vamos definir o que é uma área e o que é um perímetro. Então, a área. Você tem aqui uma figura geométrica, x e y, dois valores. Ou poderia ser altura e base, qualquer valor. A área é tudo que está dentro do quadrado. Então, a fórmula para se chegar na área é multiplicar um lado vezes o outro lado. Se um lado vale x, põe x. Se o outro lado vale y, põe y. A multiplicação disso é a área. Então é bem tranquilo e fácil. Agora vamos pegar o perímetro. Então você tem x e y. Só que desse lado aqui, dessa figura geométrica, você também tem o mesmo valor de x. E aqui você também tem o mesmo valor de y. O perímetro é quando você sai de um determinado ponto e caminha em cima da linha sem entrar e sem sair dessa figura geométrica, só em volta dela. Então você vai ter no perímetro a soma de x mais o y mais o x mais o y. Como você tem 2x, você pode dizer que o perímetro é 2x, mais, como você tem 2y, 2y. Então, o perímetro está relacionado com os lados da figura geométrica e a soma desses lados. Já a área está relacionado ao produto da figura geométrica, o produto desses lados. Então, essa é a primeira definição para área e perímetro. Agora, de posse da sua apostila, na página 57, ele vem dando algumas fórmulas. Fórmula da área de um retângulo com altura fixa h igual a 5. Então, você tem um retângulo, a altura vale 5 e a base
a gente não sabe. Qual é a fórmula dessa área? A área é igual lado vezes lado, 5 vezes B. Como a gente não sabe o valor dessa base, a gente só coloca B, que é uma letra que representa qualquer valor. Fórmula da área de um paralelogramo com base fixa B igual a 8. Então, paralelogramo com base fixa em 8, só que a altura aqui, H, nós não temos. Então, a fórmula da área do paralelogramo é igual ao do retângulo, lado vezes altura, base vezes altura. Então, a área vai ser 8 vezes H. Se eu souber o valor da altura, eu calculo a área. Como eu não sei o valor da altura, fica simplesmente o H. Fórmula da área de um triângulo com base e altura, base B e altura H. Qual é a fórmula? Então você tem um triângulo, aqui está a altura H e aqui está a base B, a área. Área igual a base vezes a altura dividido por 2. Se eu souber a base e a altura, eu acho a área. Como eu não sei a base, não sei a altura, simplesmente para na fórmula para você. Fórmula do paralelepípedo de um paralelogramo de lados A e B. Eu vou apagar isso daqui. Vou colocar aqui valores para A e B. O paralelepípedo no paralelogramo. A mais B mais A mais B. Ou duas vezes A mais 2 vezes B. É essa a fórmula. Também é bem tranquilo. Poderíamos colocar desse jeito também. 2 vezes A mais B. Tanto assim como assim é a forma do paralelogramo. Do paralelepípedo do paralelogramo. Forma do perímetro do retângulo, em que os lados medem 5 centímetros. Então eu vou utilizar essa daqui, ó, essa figura aqui. Então eu quero saber o perímetro. Se aqui mede 5, aqui mede 5 também. E a base, ele não fala o valor da base. Então vamos chamar de B. Aqui também vale B. Então você vai ter 5 mais B mais 5 mais B. 5 mais 5 dá 10. 10 mais B, 2B. Se eu souber o valor de B, eu acho o valor do perímetro e termino a minha conta. Então tá aí todas as fórmulas que apresenta. Nesse vídeo ainda fala sobre a questão de nós passarmos um vídeo da apostila. Eu vou estar passando para vocês esse vídeo aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vou estar passando para vocês esse vídeo que tem como título Relações entre Grandezas. E vou estar passando para vocês também um outro vídeo que fala sobre a linguagem da matemática. São 2 vídeos, além desse meu, para que você possa assistir para completar o aprendizado. Uma outra fórmula que mostra agora na página 58 e 59 é a questão da temperatura. Temperatura, você tem graus Celsius, grau Fahrenheit. Existe uma fórmula para transformar de graus Celsius em Fahrenheit. Então a fórmula que está na página 59 é a seguinte: Celsius é igual a 5 vezes Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Parece complicado, mas não é não. Eu tenho lá nos Estados Unidos, por exemplo, que trabalha com graus Fahrenheit, e lá eles estão com 100 graus Fahrenheit. A gente usa até a expressão Fahrenheit, que é assim que pronuncia. Se nós transformarmos em Fahrenheit para Celsius, quanto que seria 100 graus nos Estados Unidos em Fahrenheit
e em Celsius no Brasil. Então seria a mesma coisa. 5, 100 menos 32 dividido por 9. 100 tira 32, vai ser 8. 8, vai 1, 4, 68, dividido por 9. Agora eu faço o seguinte, multiplico 5 vezes 8, 68, e divido por 9. Então, 68 vezes 5, 40, 34, 340, dividido por 9. Divide por 9, 36, vai dar 3, 27, 14, 40 para 9, não vai dar 4, 36, sobra 4, vai dar 34,444 graus Celsius. Então, quando está 100 graus lá nos Estados Unidos, em Fahrenheit, está no Brasil, pode estar lá também em Celsius, 34,4 graus Celsius. Então essa é a transformação. Utilizamos uma fórmula para resolver essa questão. Então para você ver como que a gente faz uma transformação de um valor para outro, dados os coeficientes, dadas as grandezas. E você nota também, são formas que são iguais, né? Todo valor de um lado tem que ser igual do outro lado. Uma outra fórmula que é dada na sua apostila é a questão de velocidade, distância e tempo. Quanto maior a velocidade que você anda numa certa distância, menor é o valor do tempo e vice-versa. Então aí você tem a relação. Por exemplo, um carro a 60 km por hora, se ele está a 60 km por hora, numa certa distância, num certo tempo. Se eu quiser, por exemplo, determinar a distância, eu tenho uma distância de 120 km. 60 igual a 120 e quero saber quanto tempo leva para mim chegar lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o 60 pelo t. T igual a 120 por 60. Vou dividir por 10 aqui, por 10 aqui. 12 dividido por 6 igual a 2 horas. Velocidade em quilômetros por hora, tempo em hora, distância em quilômetros. Então eu vou levar 2 horas para chegar num lugar indo a velocidade de 60 km por hora no percurso de distância de 120 km. Certo? Agora vamos para os exercícios. As atividades vão da página 60 e 61. Atividade 1, da 1 até a atividade 4. Então, da 1 a 4, eu quero que vocês façam as atividades que estão aí, para que a gente possa resolver e vocês me enviarem a resolução. Na outra semana estarei passando para vocês a parte de resolução e passando um outro vídeo para que a gente possa avançar nossa matéria. Qualquer dúvida, entre em contato comigo para resolver tais questões. Comentando sobre as atividades antes de encerrar o vídeo, lembre-se, quando você não tiver um valor, você pode usar, como eu fiz, letras. Base de um triângulo usa B, altura usa H e assim por diante. Quando não for dado valores, como na atividade 4, pede para escrever uma fórmula que forneça os preços Y de produtos que sofram reajuste de 20%. Então, o que ele está pedindo? O Y é o resultado. Ele quer um valor atrelado ao X. Que valor que representa 20%? É esse valor que eu quero. Vezes o valor de X, resulta no valor de Y. Você montou uma fórmula. É isso que ele está pedindo. Então você resolve da questão 1 à questão 4 e posta aí para mim, me envia a resolução para que eu possa avaliar você
e pontuar você para que a gente possa fechar esse bimestre aprendendo matemática em cada semana. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato comigo por esse por esse canal, ou WhatsApp ou Classroom. Beleza? Até mais, gente!